Olá, hoje eu vou falar sobre o diagnóstico prévio de instituição de estágio que os alunos e alunas de estágio supervisionado em Gênero e Diversidade 1 devem entregar até o último dia de aula do semestre letivo, tá? Isso já estava no nosso contrato pedagógico. O roteiro para elaboração do diagnóstico prévio está lá no portal do estágio, no site do bacharelado e também no Moodle. Agora eu estou fazendo a videoaula para a gente apresentar esse roteiro também através da videoaula. Então, o diagnóstico prévio de instituição de estágio, nós seguimos a Lei 11.788 e oito e o regimento de ensino de graduação e pós-graduação da UFBA, e a gente sabe que no processo de estágio supervisionado nós precisamos entregar um produto a cada 6 meses de estágio. Então, o diagnóstico prévio, ele é o primeiro produto que vocês entregam, tá? Então vamos lá. Como funciona o diagnóstico prévio de instituição de estágio? Seguindo o manual de estilo acadêmico da UFBA, também disponível no Moodle e no repositório institucional, na coleção de EDUFBA, no repositório institucional da UFBA, a gente prevê uma capa, como está aí, ó. A capa ela tem um cabeçalho institucional, vocês estão vendo, o título do diagnóstico prévio de instituição de estágio. Vocês podem colocar um título criativo ou usar apenas diagnóstico prévio de instituição de estágio, né? Aí o nome de vocês, eu coloquei aí um nome fictício, Maria José da Silva, né? E a data, isso é a capa. A contracapa, a única alteração é que vem esse textinho, diagnóstico prévio da instituição de estágio em Gênero e Diversidade, submetido à coordenação de estágio do Bacharelado em Estudos de Gênero e Diversidade da Universidade Federal da Bahia, como requisito para o curso de estágio curricular obrigatório. E os nomes tanto do supervisor ou supervisora de campo, como do supervisor ou supervisora acadêmica. Isso a gente chama de identificação do produto, local e data. O seu diagnóstico prévio ele deve ter um sumário. Eu coloquei aí esse sumáriozinho básico só para vocês verem como funciona como é a norma, né, para um sumário. Aí nós temos uma introdução, onde vocês, eu estou lendo aqui no meu celular, onde vocês apresentam a instituição, o programa em que vocês estagiaram, as principais políticas e ações da instituição e suas áreas de interesse. Vocês devem usar e abusar dos diários de campo semanais para elaborar o diagnóstico prévio de instituição de estágio. Eu orientei todo mundo a fazer uma boa descrição da instituição, então aproveitem os diários de campo em que vocês descreveram o espaço físico, as pessoas, os atores envolvidos, a dinâmica do trabalho e tudo isso. Aproveitem bastante os diários de campo. Vocês têm que resgatar os antecedentes históricos da instituição, contar uma historinha, né, da instituição de vocês, definir a abrangência territorial, se é uma instituição local, regional, nacional, né, se ela, dependendo de que populações atendem, o contexto de atuação e quais os elementos que contribuíram para a sua configuração atual. Vocês podem sair um pouquinho do modelo, quiser criar um subtópico histórico, enfim, tá? O importante é que todos esses itens estejam presentes no diagnóstico prévio. Vocês têm que delimitar o contexto cultural da instituição, descrever o perfil socioeconômico e social dos sujeitos envolvidos, se são ativistas, se são gestores, promotoras, defensoras, professoras, alunos, população de rua, seja lá o que for, tá? Perceber se há relações anteriores do campo de estágio com universidades, já teve algum estagiário de universidade na instituição de vocês, com especial atenção para estagiários e projetos de extensão. Então, já teve alguém do bacharelado em gênero, tem projeto de extensão, como que funciona? E também na introdução é importante relacionar a área de atuação da instituição com o projeto político-pedagógico do bacharelado em estudos de gênero e diversidade. Então, tem que ler o projeto político-pedagógico, que profissional que a gente está querendo formar, para articular aí na introdução, tá? Um segundo tópico, lembrando que vocês podem transgredir o formato desde que todos os itens estejam presentes no diagnóstico prévio, é a situação de campo, onde vocês têm que descrever detalhadamente a situação encontrada em campo, a dinâmica de trabalho, o que vocês fizeram, detalhadamente. Não adianta dizer assim, imprimir. Não, imprimir o quê? Qual a função, o que o curso de Gênero e Diversidade contribuiu
para essa dinâmica de trabalho, quais os marcos legais que guiam a ação dos sujeitos envolvidos, tem alguma lei, por exemplo, seu Loreta Valadares, a lei Maria da Penha é importante, outras leis antirracistas, quando é o caso do Conselho de Desenvolvimento da Comunidade Negra e por aí vai, tá? Descrever o orçamento, discutir as leis pertinentes à instituição ou outros documentos. Perceber as principais reivindicações dos sujeitos em relação à instituição, sejam de gestores governamentais ou membros da sociedade civil. A gente vê, por exemplo, no GGB, que é uma grande demanda por distribuição de preservativos, gel, políticas de prevenção e assistência às pessoas vivendo com HIV, enfim. Na tua instituição, qual é essa situação de campo, né? A justificativa de escolha da instituição, onde vocês têm que indicar por que foi escolhida essa instituição, por que vocês escolheram, o que essa escolha representa para o crescimento profissional do analista em gênero e diversidade, indicar também as contribuições que o analista em gênero e diversidade pode trazer para essa situação diagnosticada que vocês começaram a perceber nesse primeiro semestre de estágio supervisionado, né? Aí vocês têm um itemzinho que é o problema diagnosticado, onde vocês têm que descrever detalhadamente o problema a ser enfrentado na instituição. Isso é uma projeção, porque no estágio 2 vocês vão criar um projeto de intervenção. Depois disso, vocês têm que analisar as potencialidades locais, ou seja, enumerar as qualidades ou características da situação local e do público-alvo que poderão contribuir para a formação do profissional do analista em gênero e diversidade. Lembra que a gente está sempre casando o diagnóstico com a profissão para a qual vocês estão se formando. O estágio, ele é um lugar, um locus de articulação entre teoria e prática. Então eu quero ver também, na hora que eu for ler o diagnóstico prévio de vocês, a capacidade de vocês articularem o que vocês viveram em campo com o que vocês aprenderam ao longo do curso. Lembrem disso. Lembrando que vocês podem transgredir um pouco o modelinho, criar subtópicos, desde que tudo isso que eu estou falando esteja contemplado em algum momento do diagnóstico de vocês, tá? Vocês vão ter que falar também do público-alvo, detalhar quem são as pessoas ou os grupos de pessoas da instituição de estágio que estarão em contato com o estagiário durante o processo, ou que estiveram em contato e estarão ao longo do próximo ano. Detalhar o perfil socioeconômico atual do público-alvo, gênero, sexualidade, raça, religião, grau de escolaridade, renda familiar, faixa etária e outras características sociológicas. Lembra que eu puxava muito a orelha de vocês, dizendo para vocês descreverem bem sociologicamente os atores envolvidos nas instituições de estágio? Então, agora é a hora de articular essa descrição sociológica com o diagnóstico prévio de instituição de estágio. Depois vocês vão ter que também quantificar o público-alvo. Isso aí, essa tabelinha não tem que seguir ela ipsiliteris. Vocês podem criar uma tabelinha com indicadores que façam sentido para o campo de vocês. E essa tabelinha que a gente está dando é um exemplo, né? Então, você tem que prever quem são os gestores da instituição, parceiros da instituição. Ao invés de fazer uma tabelinha, eu já vi gente fazendo assim uma árvore, tipo uma árvore genealógica de estrutura administrativa, com quadradinhos, tem a presidência, tesouraria, secretaria, não sei o quê, tá? Quantos gestores na instituição, quantos parceiros na instituição, quantos beneficiários diretos das políticas ou ações da instituição, beneficiários indiretos das políticas e ações da instituição. Quando não for o caso dessa tabelinha, vocês têm que pensar indicadores que façam sentido para quantificar o público-alvo com o qual vocês estão atuando, não só o público-alvo beneficiário das políticas, mas também a estrutura administrativa da instituição onde vocês estão, tá? Por fim, vocês trazem as referências bibliográficas, lembrando que é fundamental que essas referências bibliográficas estejam no formato da BNT, previsto no Manual de Estilo Acadêmico da UFBA, né? E vocês podem incluir anexos e apêndices. Anexos são documentos importantes que não são de autoria de vocês. Por exemplo, panfletos da instituição, né, elaborar uma cartilha, pode colocar a cartilha ali, enfim, né, isso são anexos, quando não é de autoria de vocês. Mas muita gente faz uma tabela, já tivemos estagiárias que fizeram tabelas, por exemplo, de número de atendidas em um determinado centro de referência de política para as mulheres, por exemplo, número de atendidas, número de e-mails respondidos, e fazem tabelinhas. Essas tabelinhas que vocês fizeram, que é de autoria de vocês, são apêndices, tá? Eles têm que ser numerados
no final, aqui no lugar dos anexos e apêndices, mas também no sumário. Como que vocês entregam o diagnóstico prévio? Ele deve ser entregue em duas vias, uma online e uma impressa, tá? Ele deve ser entregue impresso, encadernado, com avaliação dos supervisores de campo e acadêmico na secretaria do curso, e ele deve ser entregue em PDF no Moodle. Qual o prazo? O último dia de aulas do semestre letivo, segundo o calendário acadêmico da UFBA. Lembrando que nos plantões de orientação, eu estou lá toda semana, no horário previsto lá da nossa aula. Eu estou lá para orientar vocês. Então, tem alguma dúvida da introdução, tem alguma dúvida de algum dos itens do diagnóstico prévio, é só ir lá no plantão de orientação, que a gente tira a dúvida, a gente vai ajustando. Eu estou aqui para isso, para orientar vocês, supervisionar vocês nesse processo de construção do diagnóstico prévio. Então, se tiver alguma dúvida, é só ir no plantão de orientação. Estou lá toda semana, no nosso mesmo, como eu dizia na minha adolescência, no mesmo bate-local, no mesmo bate-local, no mesmo bate-horário, tá? Esperando vocês para essa supervisão, para que no último dia de aulas vocês tenham esse documento prontinho. Não atrasem, tá? Isso é muito importante. Qualquer dúvida, Moodle, me escrevam, conversem comigo, vamos nos reunir. Tivemos aí vários encontros coletivos, individuais, várias atividades. Então vocês estão preparadas e preparados para a entrega do diagnóstico prévio. Bom trabalho e não percam o prazo.